muitas perguntas foram suscitadas por ouvintes, alunos, mentorados ou simplesmente membros do canal, né, Religião e Espiritualidade, e eu vim trazer, então, algumas respostas. Olá, pessoal. Então, vamos organizar um pouco as perguntas para obter as respostas, né, do que as pessoas, ao escutarem, né, as pessoas escutam alguém falando hoje, e como tem uma multiplicidade, mas muito grande, de vídeos que as pessoas chamam de produção de conteúdo, né, e não se define conteúdo. Então, conteúdo eu tenho um recipiente, eu posso colocar água, eu posso colocar vinho, eu posso colocar vinagre, eu posso colocar um vinho de muita qualidade, eu posso colocar urina, eu posso colocar o que eu quiser. Então, o YouTube, para mim, tubo mesmo, né? Eu posso colocar qualquer coisa. A inteligência artificial e o algoritmo não qualifica, não avalia em termos de conteúdo, de semântica. Ele capta as visualizações em computadores e note, visualizações em geral, o tempo de visualização, a manutenção, a repetição, o compartilhamento, para produzir mais disso, para você ficar mais preso na rede, para vender mais produto. O YouTube é do Google, né? Ele não tem tanto tempo assim, né? O Google comprou o YouTube, quando ele começou com um pouco mais de critério de conteúdo, mas a plataforma Google, que foi, há muito tempo atrás, um browser, né, uma plataforma de busca, passou a ser uma plataforma de venda. Ora, por que não? Né? É a lógica do capital, que não importa o país, nem o sistema, pode ser capitalista liberal, socialista, socialista radical e comunista, o capital estará presente. Ou para todos, ou para poucos, ou para liberar tudo, ou para permitir somente uma elite comandando, como um fundamentalismo que pode ser religioso, político, e para mim é quase a mesma coisa, porque o fundamentalismo político, ele soa religioso, porque eu tenho que adorar uma nação como o Estado, como um Deus, venerar aqueles que estão no comando, não posso blasfemar contra eles, não posso modificar nada, não posso ter livre-arbítrio. Então, isto para mim é um fundamentalismo religioso, embora que com a capa meio materialista, né? Isso já é mais antigo, isso já aconteceu em Roma. Pensem, quando o imperador se colocou como um enviado divino, o que ele estava criando? Um fundamentalismo de Estado. Mas ele juntou com a linguagem religiosa, porque quando eu junto com a linguagem religiosa, o que eles chamam de povo, a massa, ignara, que eu não dou conhecimento, que eu não permito saber, ou mesmo que não quer estudar nem saber nada, essas pessoas passam a crer, não a entender ou aceitar, a crer numa crença cega, né, em algo superior que vai me amparar, que vai me dar o melhor, que vai me carregar no colo e que às vezes vai me punir quando eu falar mal, quando eu desobedecer. Então, é uma infantilização da humanidade, dos indivíduos de cada estado. Então, tanto faz uma teocracia religiosa, como a que foi a católica,
como aqui ainda é islâmica, como é uma mais estranha essa, né? Um pouquinho violenta demais, né? Mas o comunismo, ele é um fundamentalismo religioso, já falei, ele é messiânico, ele é escatológico, e no final todos teremos todas as coisas sem precisar trabalhar. É só ler as baboseiras que Marx andou escrevendo, né? O proletariado do mundo univos, como se só existisse proletariado, como se essa única classe fosse existente, quando mesmo na época em que ele fez esse manifesto, já existiam funcionários públicos, médicos, advogados, donos de mídia, uma série de serviços, artesãos, uma classe imensa de seres, mas ele só viu o operariado. Ele viu o problema da fábrica, que era o problema na fábrica do amigo dele, né, que era um nobre, e os nobres, como estavam decadentes, eles tinham dinheiro e condição de colocar a indústria no país deles. No caso, a indústria, a Revolução Industrial inglesa, ela vem da nobreza. E hoje não é muito diferente que, se você for olhar quem está na presidência de um parlamento europeu, quem tem posicionamentos especiais em toda a Europa, você procura a linhagem, você vai parar numa família real. Numa realeza da Bélgica, uma realeza holandesa, uma realeza sueca, uma realeza... Porque são eles que sempre controlaram esta terra, esta humanidade. A riqueza. E como que eu faço riqueza? Com terra, primeiro. Terra, metais, ouro, minérios, prata, ouro, né? Hoje tem outros minérios, mas foi assim, assim. Aqui, nós somos os ricos, né, no Brasil, principalmente do interior, são os que compram terra. Alguns plantam, alguns criam gado, mas a terra vale, e vale muito. E hoje, então, com o mercado imobiliário, quem tem um terreno, 2 terrenos, 3 terrenos próximo à cidade, né, com os loteamentos, já fica milionário. O preço da terra nunca foi tão alto como agora, quando está todo mundo dentro da cidade. Mas é justamente por causa das construções para fazer os grandes condomínios, para eu morar num lugarzinho mais perto da natureza, mas é carésimo por metro quadrado. Inclusive, os valores de condomínios, etc, etc. Construção é uma coisa muito cara. Se eu compro um terreno para construir, ainda é mais difícil ainda, tá? Então, esses donos, né, da terra, esses donos de minérios de ouro, de prata, de pedras preciosas, explorando, seja lá que lugar foi, às vezes no próprio lugar, às vezes em outros lugares, são os que dominam ainda, mesmo ideologicamente. Quem era Marx? Vocês já procuraram saber? Porque tem que saber quem é a pessoa, por que aquela pessoa escreveu aquilo. Qual era o ideal de Marx? Marx era ser escritor, ele queria ser dramaturgo. Só que, para quem ele escrevia, ele dizia: meu filho, não dá, você não vai vender como você precisa. E ele já estava casado, e ele precisava, e o sogro já não estava querendo ajudar, nem o pai. Então, veja, tem critérios aí familiares que impulsionam a pessoa para um determinado ponto. E com um amigo dele, que começou a admirar uns questionamentos dele, né? Ele, que era dono de fábrica, mostrou a condição, ele que queria tomar a fábrica do pai. Então, essa história verdadeira não é uma história bonita, é uma história que parece uma novelinha de terceiro mundo, mas é uma realidade. Você tem, por exemplo, um texto que hoje alimenta a humanidade, A Arte de Ter Razão Sem Ter Razão. Toda a esquerda, ela vive disso, da arte de ter razão sem ter razão. Então, você fala assim: nossa, que coisa louca, como que um filósofo que escreveu O Mundo como Vontade e Representação, como Schopenhauer, me escreve uma asneira dessa? Por quê? Adivinha? Porque Hegel, que para ele era indigno de ocupar a cadeira que passou a ocupar, e só ocupou porque o poeta Goethe
o ouviu e gostou da visão fenomenológica e ontológica de Hegel, que não era a praia de Schopenhauer. Aí ele deu o aval dele entrar, né? Precisava aquela canetada para o cara entrar, né? Aquela coisa do quem indica, isso sempre existiu, né? Então, isso no romantismo, início do romantismo, estou falando ali do final do século XVIII e indo para o século XIX, início. Então, Hegel ocupa uma cátedra, e com a fenomenologia do espírito, que é o processo de como você constrói a consciência, ele deu um processo de percepção, né, de você indagar, é uma autoindagação. Isso já existia dentro do idealismo alemão, muita gente vai buscar lá no Oriente, mas no Ocidente nós temos isso com a fenomenologia do espírito, para chegar à consciência de si e depois à autoconsciência, que chega ao absoluto. E muita gente critica, Marx criticou, dizendo que isto era, né, um mundo de ponta cabeça, que não existe a consciência, o que existe é o trabalhador, é a consciência de trabalho. Ele inverteu tudo, ele que inverteu. Na cabeça dele, Hegel estava errado e, na verdade, ele estava certo. Mas com esta tese e com este curso, que é muito rico e tem uma série de outros escritos que vão esclarecendo todo o processo, inclusive tem um capítulo que até hoje eu percebo que ninguém consegue entender, porque as interpretações de academia não revelam, não mostram dessa maneira, porque parece que o Hegel vinha falando de consciência, de repente ele cai, fala de uma coisa que não tem nada a ver, que é o senhor e o escravo, parece que ele está falando de trabalho, mas não está. Ele está falando justamente de quem é o senhor desse processo de consciência, que é a alma, que é, no caso, o espírito, né, que ele considera, e não o ego. O ego é o que está dominando, e ele é o escravo, que ele seria a personalidade que eu uso aqui para poder fazer um processo. Então, as pessoas não conseguem ler assim, porque na época já tinha, né, um pouco desse desenvolvimento, de Schopenhauer, que falava do mundo como vontade de representação, né? E o que é esse mundo como vontade de representação? É budismo puro, né? Schopenhauer tinha viajado lá pelos Orientes e visto um pouco da filosofia indiana, e na China também, né, por causa dos negócios, filho de comerciante. Então, né, fazia viagem para lá, fazia viagem para cá, e aí ele vê que aquela pessoa que ele não conseguia entender, era a filosofia do Hegel, estava num lugar, né, lugar de fala, estava num lugar na universidade, dando um curso dentro da graduação de filosofia, e ele viu o curso dele se esvaziar, porque ele era muito pessimista, muito crítico, de uma maneira que não dava solução, né? Quando você só critica e não aponta caminho ou solução, você só fica meio chateado, né? Meio triste. Eu aponto o caminho, só que não aqui na rede, dessa maneira, porque é impossível atender uma rede, então tem que selecionar para, como o Hegel, vamos fazer essa matéria, vamos fazer, eu abro a inscrição e as pessoas vão fazer, né? Então Hegel fez assim, ele entrou, colocou o curso Fenomenologia do Espírito, são 2 etapas até, a primeira etapa, que é até a consciência de si, é tudo muito explicadinho, e tem a segunda etapa, que a pessoa chega à autoconsciência e depois ao absoluto, que é o termo mesmo que ele dá ao todo, né? Não religioso, o processo não é ligado a uma religião, a um sistema, mas é um processo individual que o indivíduo pode fazer. Veja que sacação desse filósofo, que até hoje ele é detratado tanto pela direita quanto pela esquerda, né? Tem quem odeia, a esquerda odeia ele, a direita também odeia, porque foi usado a dialética por Marx, uma série de confusões acadêmicas de homens que leem pela metade, que homens que leem as coisas com filtro e não com a humildade e a vontade de aprender, né, que é o problema da humanidade. Eu quero escutar, eu quero ouvir algo, eu quero aprender. Eu tenho que zerar, gente. Eu tenho que esvaziar o pote. Muitos vêm aqui, hoje eu estou respondendo algumas perguntas,
E as perguntas não são dúvidas sobre o que eu falo, e muitas são dúvidas de polarização, no sentido de, mas eu ouvi não sei aonde, mas para mim, então, está fazendo como uma confrontação. Já tem alguma teoria, mas se essa teoria não te serviu, não te libertou, por que não fica segurando essa coisa? E também, se essa teoria te libertou, você está bem, o que vem fazer escutando a minha? É aquele negócio que o Hegel colocava, ele abriu o curso, tá lá. O aluno de Schopenhauer ia para lá, não entendia nada, voltava às vezes para Schopenhauer e reclamava, mas voltava para reclamar com Schopenhauer, porque se fosse reclamar com Hegel ia dar resposta. E aí Schopenhauer começou a ver o curso dele se esvaziar, que era no mesmo horário. Para a angústia de Schopenhauer, esse curso era no mesmo horário. E aí o que acontece? Schopenhauer, enfurecido, ele já era enfurecido com muita coisa, ele brigava com a mãe, ele não tinha mulher, ele brigava com mulher, ele era uma pessoa irracível, né? Devia ter lá seus motivos, ou o fígado virado pelo avesso, né? E aí o que ocorre? Ele tenta escutar, né? Os alunos dele tentam ver o que o Hegel está falando, o que é tão importante, o que é tão diferente, né, que o Hegel está falando, que muitas pessoas estão se inscrevendo, será que não é uma modinha e tal? Só que ele não conseguia captar. Por quê? Porque ele estava cheio da própria teoria. Então, aquilo batia de frente, ainda mais que Hegel vem desconstruindo pela dialética, que é, né, o tertium datur, ou seja, você coloca um terceiro elemento para questionar dois elementos que se opõem, para experimentação, e aí você tira um terceiro elemento dali para questionar e continuar questionando. Então, a dialética é uma dialética negativa de Hegel, que eu nego. E eu sempre digo para vocês, neguem, não tenham medo de negar, porque aquilo que vocês negam fica a essência. Se o que eu estou falando, você nega, não pode ser verdade, mas vai experimentar, não é negar e dar as costas. Isso aí é burrice, tá? Não é assim, não quero saber de nada, não é isso, né? Se eu nego o sol está presente, né? Se eu nego a luz, está presente. Agora, tem coisas que são de difícil comprovação. Ah, eu nego o astral. Não posso fazer nada. Não tem como tirar foto do astral. Não tem como provar de uma maneira, como eu vou dizer, científica, dessa ciência nossa, né? Bem, não é nem matematicamente, empiricamente. Eu não posso provar o astral empiricamente, mas eu posso provar pelo conjunto de experiências que seres humanos de diferentes idades, raça, gênero e até religião tiveram e relatam a partir de estados provocados por algum impacto muito forte, de forma que a sua consciência, aquilo que você é projetado para uma dimensão. Bom, a física fala em dimensões. Então, falar em dimensões não é anticientífico. A quarta dimensão para a física é temporal. Ela seria um desdobramento da terceira dimensão. Falar em dimensão é onde as coisas vibram, onde você tem uma outra configuração devida, sem ser existência terceira dimensão, né? Você tem outra dimensão, outra forma, vamos dizer assim, de viver, não de estar no mundo aqui encarnado, né? Com esse corpo tridimensional. Por que tridimensional? Tem altura, comprimento, profundidade, né? 3 dimensões, nós vivemos na terceira dimensão. E na quarta, eu já expliquei em outro vídeo, que a quarta dimensão, ela está junto, né, com essa dimensão, até porque quando Einstein
define tempo e espaço junto, né? Tempo e espaço, por isso que eu tenho a noção de tempo espacialmente. Ele está tentando, né, explicar como esta quarta dimensão se entrelaça com essa terceira dimensão, para que você possa ter a percepção da passagem do tempo. Mas o tempo é presente. Né? A nossa cabeça fica... né? Eu sei que a cabeça de vocês funde. Se a gente fala de infinito, funde. Se fala de tempo só agora, eternidade com eterno agora, a pessoa quer a eternidade, ela vê uma linha infinita, mais uma linha, né? Um percurso. E quando a gente pega da filosofia mesmo, esse instante agora, que ele é eterno no seu instante, a pessoa fala assim, peraí, aí pirou a minha cabeça. Então, são conceitos que precisam de vivência, de percepção, de uma ampliação da consciência, e quem tem consciência é o ser e não o ego, o que chamamos de ego, que é uma personalidade com uma máscara que eu coloco, uma máscara do sistema, uma máscara de lealdade e pertencimento ao sistema, né, que não é ao mundo físico, mas ao sistema que está dominando esse mundo físico. Então, isto é ego, esta personalidade, que são papéis, eu cumpro, mas eu não sou nenhum dos meus papéis. Então, quando eu tiro isso, o meu ser consegue perceber esta dimensão. Mas nós temos vislumbres da quarta dimensão. Quando eu estou aqui e, de repente, uma música toca e eu fui para um passado, memória, eu não fui para lugar nenhum. A música suscitou uma memória involuntária, veio, eu não pedi, a música tocou, o cheiro passou, veio. Onde está essa memória? No teu cérebro? Fisicamente? Como? Né? Tudo isso são os mistérios das pessoas que não estudam, né, das escolas que não informam, porque muita gente não quer colocar isso para o povo, porque colocar é complicado, e porque religiosamente vai ser combatido, porque religiosidade e política é a mesma coisa, eu falei para vocês. Por quê? Porque isso assusta porque liberta. Então, a quarta dimensão, quando você está aqui e está percebendo presença, percebe cheiro que não existe, quando você fecha o olho e lembra ou se projeta no futuro, que dimensão é essa? Os indivíduos materialistas vão dizer que é um epifenômeno do cérebro, a tal da consciência, que é o cérebro, por isso que o IA vai ter consciência, mas isso não é consciência, isso é um uso das suas possibilidades dentro desse cérebro. A mente é muito mais vasta do que apenas o meu pensar, o meu projetar, o meu lembrar. Eu posso muita coisa. Já falei que existem pelo menos 450 ações mentais que Hannah Arendt chamou, que eram do espírito, né? O pensar é uma atividade para ela do espírito, espírito no sentido hegeliano, no sentido de tudo aquilo que não é material, não quer dizer que seja Espírito Santo ou espírito religioso, né? É o que não é material, porque para Hegel, para Hannah Arendt, essa atividade ela era não material, mas estava conosco. Então, nós somos, em essência, não materiais, possuindo um corpo. E aí, todas as EQMs, como eu disse, que é o tal do estado provocado, que vai ver, né, coisas, vai vivenciar coisas. Então, isso é um relato empírico que eu posso dizer que existe a possibilidade dessa consciência poder existir fora desta unidade carbônica. Tem até médicos, inclusive, vamos citar um médico brasileiro, doutor Amâncio, que acompanhou o canal do Carlos durante um período, mas há outros também, né, que falam desta
destes relatos, né? Principalmente do coma, e às vezes até de estados que ocorreram em cirurgia, né? Estados críticos em cirurgia, onde o corpo está lá colapsando e a alma, ou a consciência, ou aquilo que vocês chamarem, que eu começo a colocar os nomes, aí vem, mas não sei o que, porque é alma, e que é consciência, que tá. Alma, consciência, ser aquilo que você realmente é, que sai do corpo, tá? Que olha e percebe e anota tudo que ocorreu. E não é só ouvindo, é vendo, porque muitas vezes a sala, né, de cirurgia, e acho que, vamos botar 90% das vezes, a sala de cirurgia são pedidos para bisturi, para isso, para aquilo. Hoje, né, as cirurgias com computador, né, são um pouco diferenciadas, mas também se pede, e claro que tem, porque caso dê algum erro nessas cirurgias que preferem não cortar, né, que são feitas com as câmeras, né, e os aparelhos enfiados em pequenos buraquinhos, incisões, para evitar muito corte, muito sangue, muito sangramento, mas quando não dá certo, ou acontece algum rompimento, algum vaso, alguma coisa que se descobre, tem que abrir, né? Então, não está descartado, né? Então, tem que abrir com bisturi, aí tem que estar lá, né, contendo aquele sangue todo para tentar salvar, e nesses momentos, pressão cai, não sei o que, não sei o que lá, e aí corre-se para melhorar, mas nesse estado, imediatamente, há uma projeção. E essa projeção, ela não é só ouvindo, ela vê. E no que você vê o corpo, a primeira vez que eu vi meu corpo sendo operado, eu tinha 6 anos de idade, já contei isso no Carlos, e para mim, naquele momento, era natural e chato, né? Por quê? Porque eu estava com o bocão aberto, estava sendo retirado as amígdalas, e não tinha nada de interessante, mas eu tinha que ficar ali perto do corpo, então eu fui colocada ali perto do corpo para ver. Para mim era natural, até descobri que não é bem natural aos 10 anos, né? Algumas pessoas fazem e outras pessoas não. Mas não creio que seja nada de DNA, nada desse troço, que as pessoas falam umas besteiras, né, para querer controlar. Toda a vida que a ciência, esta ciência, diz, comprovei mediunidade, comprovei como é que a pessoa tem a projeção astral, pode ter certeza que ela quer controlar e dominar, e esvaziar o fenômeno. Porque é um sistema, e é um sistema só, científico, religioso, político. Por quê? Porque liberdade incomoda, porque indivíduo pensante incomoda o sistema. Imagina, mesmo que eu não tivesse 8 bilhões, né, porque vamos considerar os tipos de civilização, de pessoas que estão na Terra, né, tem lugares que nem tem escolarização, nem nada, mas vamos dizer 2 bilhões, 3 bilhões de pessoas aí, quase metade, um pouquinho menos da metade da Terra com estudos, né, que tivessem realmente produzindo conteúdo de verdade, com compromisso ético e bioético e compromisso com a verdade, você imagina isso tudo pipocando aí, desconstruindo uma série de coisas que são manipulações, da indústria farmacêutica, a faculdades de medicina, a sistemas políticos, a teorias que não se comprovam nem nunca se comprovaram. Porque o pessoal fala de Darwin, mas nunca foi a proposta de Darwin substituir o criacionismo. Quem fez isso foi o sistema. Você vai ler Darwin, Darwin está falando da evolução das espécies, como a evolução, um processo de evolução. Mas, daí até ele ter matado Deus, eliminado Deus da criação, o processo criacionista, ele não tem comprovação, não. Ele pode até ele mesmo não acreditar, ou ter falado em artigos alguma coisa que ele estaria procurando. Tanto é que ele considera que o elo entre o homem e o primata, que é o macaco, é perdido. Se é perdido, talvez não seja. Talvez seja um retrocesso, por que não? Para mim, sempre foi um retrocesso.
O homem pode virar um primata, pode descer ao nível de um primata, mas um primata não pode evoluir para ser homem, nós não viemos dele. Pode haver, mas se tem uma mão para lá e para cá, vamos dizer que seria um processo evolutivo nesse sentido, mas é bem diferente. Homo sapiens, né? Homo ludens, Homo faber, né? Esses nomes que vão dando, né? O Australopithecus, o homem de Neandertal, homem, será? Não era uma raça? É o mesmo homem? Né? Nós não temos essas respostas, mas o sistema tem que dar respostas para o povo, como o Papa que questionou Galileu, ele sabia a verdade, se colocasse o olho no telescópio, e qual foi o discurso do Papa para Galileu para condená-lo? Né, que ele falou que tem os planetas, que não tem o trono, que o céu era vasto, que ele conseguia ver até para além de Saturno, havia, né, estrelas, dimensões e tal. O Papa disse, tenha dó dos camponeses que, ao virem à igreja e pedirem a Deus, eles precisam da certeza de que Deus está sentado num trono, num céu um pouco distante, mas ainda no céu que dá para ser visto. Daí essa ideia da terra plana. A terra plana com os céus e o Deus lá no último, os anjinhos, aí tem, né, os purgatórios, e o inferno estaria abaixo da terra, né? Então, esta configuração didático-pedagógico era para os camponeses, entende? Para que os coitadinhos que não tiveram estudo, não tiveram estudo porque a igreja tirou. É engraçado, né? A igreja tira e depois fala, coitadinhos, eles não têm saber, que pena. Você tira a comida da pessoa e fala, coitadinho, ele não tem o que comer, né? Eu aumento o preço das coisas, depois eu falo, poxa, tá vendo? Olha quantos pobres, não fui eu que aumentei o preço, foram os mercados que aumentaram. Não vamos ser hipócritas nesse nível, né? Mas o mundo é muito hipócrita. Então, nesta configuração, né, que eu estou colocando para vocês, né, desta dimensão, que eu possa ir ver essa dimensão, e que essa dimensão é o tempo segundo a física, né, e que ocorre com as AQM, só rever isso tudo que eu já falei. Então, muitas pessoas me perguntam sobre como é o astral. Eu tenho um curso lá sobre plano astral, um primeiro curso, eu estou querendo fazer um segundo curso para explicar o tempo nesta dimensão, que é chamada de quarta dimensão, para uns é mundo astral, não chega a ser um mundo, né, gente? E nós temos egrégoras. A egrégora é o mundo astral? O que é uma egrégora? Eu construo a egrégora? Ela não pertence à parte física, mas ela, como, né, a nossa consciência, ela atua. O que é uma egrégora? Eu entro numa biblioteca, eu tenho uma sensação, uma impressão. Eu entro num templo, eu tenho uma impressão. Eu entro, às vezes, num galpão de pessoas, né, que dizem que estão lá orando, mas negócio meio perturbado, eu entro ali, também tenho uma impressão. Vai depender de você e do ambiente, e se está igual, afim, ou se está diferente. Eu posso estar acima em um ambiente mais vibracionalmente abaixo. O que é vibracionalmente abaixo? São ondas mais densas e longas. E acima, ondas mais curtas e rápidas. Tá? Então, dando um exemplo do que a gente entende aí da física, né? De ondas. Então, essas vibrações, elas vão atuar em nós, tá? Eu entro num local muito limpo, muito arrumado, onde se respira riqueza, prosperidade, bem-estar e tal, eu me sinto bem. Eu entro num lugar onde tem conflito, onde tem pobreza, onde tem doença e tal. O hospital, ele não é um lugar de cura, ele é tenso. Ele é tenso, né? Quem olha para o hospital, há uma possibilidade de cura, né? Existe uma energia em alguns lugares de cura, existe outros lugares. O hospital é muito misto
de desespero, de dor, porque muitas pessoas morrem em hospitais, por isso hoje eles já estão mandando os pacientes terminais para casa, vai morrer em casa, vai morrer em casa, porque estava muito forte essa ideia de que o hospital era o lugar onde as pessoas morriam, né? Até por conta da legislação, né? Se morre dentro de casa é uma complicação. Mas como a pessoa já foi para uma espécie de home care, né? Então vai finalizar ali, vai desocupar um leito ali, e também não vai morrer aqui no meu hospital. Então tem tudo isso, mas o hospital já é uma egrégora mista, há interferências. Eu já atuei nesses lugares. Agora, não é a minha praia, por favor, não me peçam dessa maneira, como se eu fosse de uma central espírita e tivesse com a obrigação e a missão. Tudo isto são criações de pessoas que criam centros para isso, que acham que o tempo todo está dando resposta. Eu adentrei vários lugares desse, nunca me deram uma resposta sensata sobre praticamente nada, nem de familiares, nem de morte, nada, e raramente você vai ter uma visão realmente, um contato. E é exatamente por isso que eu estou falando sobre projeção astral, sobre como é o astral, porque as pessoas têm que saber que não é como a Terra. E o espiritismo, principalmente brasileiro, né, ele fez uma cópia muito infantil, muito primária, ele colou muito com o catolicismo. E porque ele colou com o catolicismo, as mensagens estavam poluídas com esse catolicismo para também ser aceito, porque a igreja já, logo no início, estava demonizando, né, esse movimento. Então, quando a pessoa me pergunta, e o nosso lar, Cristina? Você diz que não existe, mas veja, quando eu falo existência, eu falo disso aqui. Isto é existência. Terceira dimensão. Fora do corpo, não tem existência. É uma vida vibracional. Então, primeiro, explode essa cabeça. Fora do corpo, tem corpo? Não como este. Ele é dimensional. No momento em que você está por aqui, é uma cópia desse porque você assim acredita. Você não consegue contrariar teu cérebro. Teu cérebro diz assim, você é assim. Você se olha no espelho todo dia, quando você sai, você acha que você vai estar como. Mas uma coisa que algumas pessoas fizeram a projeção pela EQM, eu falo que é um relato bem, não é total, tá? Mas é o mais confiável, porque, principalmente de ateus, que não esperavam nada, eles descrevem com menos filtro. Um católico na EQM, um evangélico na EQM, e principalmente um espírita na EQM, o filtro já é bem forte. Bem forte. Então, fica aquela coisa assim, não sei se sim, se não, um negócio meio complicado, às vezes, de aceitar. Mas os relatos mais sinceros, geralmente, são masculinos, tá? Ateus. Ou até católicos ou evangélicos que não esperavam. Aqueles que não esperavam. Agora, os piores relatos são os espíritos, infelizmente. Um ou outro pode ser melhor, mas tudo vem filtro, filtro, filtro. Fui no nosso lar, falei com o André Luiz, falei com não sei quem, né? Vi Jesus Cristo, vi Maria, estava na cidade de Deus, estava na cidade de não sei de quem. E todas as minhas experiências, elas foram autênticas, reais, tá? Eu não gosto de ler, não leio romance espírita, não leio essa bibliografia, fui ler depois, porque me disseram, mas isso é espiritismo, é espiritismo. Quando eu fui ler o espiritismo, eu falei, não, não é, não, não é, não, não é. E foi por isso que eu li a obra de Kardec, porque as pessoas diziam que eu tinha que ir para o espiritismo para trabalhar, que eu era médium, não sei o que, não sei o que lá. E eu dizia, não, ninguém nunca me disse isso. Eu chego fora do corpo, ninguém fala, você é médium, você tem que trabalhar. Então, como isso não ocorria, eu falei, por que eu tenho que fazer? E os lugares que eu fui,
mais mexiam com a minha cabeça de uma maneira horrível, eu sentia peso, eu sentia mal-estar, eu via espíritos que o outro não estava vendo e estava achando que era um espírito de luz, quer dizer, então aquilo fundia a minha cabeça. Então não era real. O que que era isso? Então, joguei tudo para o espaço. Na teosofia, eu busquei alguma coisa, mas mais pessoal, individual, para fazer um processo. Também, aqueles termos todos indianos, pouco me diz, eu não tenho que ficar decorando termos indianos, porque qual é a linguagem verdadeira que eu encontro fora do corpo? Em que língua? Inglês? Português? Indiano? Sânscrito? Qual é a linguagem? Hum? Tem linguagem no astral, vocês acham? Né? Quando a pessoa fala assim, fulano falou comigo. Como é esse falou? A maioria fala telepaticamente. Ora, se o seu cérebro está, né, foi educado para uma determinada língua, você vai achar que fala aquela língua. Então, se você fala inglês, é inglês. Se você fala português, é português. Se você tem mais de uma língua, pode até misturar, mas não quer dizer que seja daquele lugar. Né? Então, a linguagem, né, quando eu repito alguns termos, né, por exemplo, chakra básico ou muladhara, para o indiano, ele está falando chakra básico. Para mim, eu tenho que falar chakra básico. Agora, se eu fico falando muladhara, né, para que eu tenho que aprender essa nomenclatura? Eu posso aprender para saber o significado, para entender para mim. Nesse momento, estou aqui, falo língua portuguesa. Se eu fosse inglesa, eu estaria traduzindo para o inglês. Muita coisa traduzida para o inglês, e depois até para nós. E a ideia é que eu não preciso dessa linguagem. Essa linguagem, que ela é linear, corrida. No astral é pá, 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 é tudo, né, imagens direto, é como o pessoal fala, é cinema, é telão, é aprender de outra maneira, é telepaticamente, que é um bloco de pensamento, isso é real. Quem fica traduzindo que a vovozinha veio e falou e deu a mensagem para a netinha, é o espírita, é o canal, né, o mediador ali. Ele traduz. Se ele faz um bem ou não, aí vai depender da consciência dele, da pessoa, qual é o propósito daquilo. Não estou aqui para condenar, mas eu desconstruo uma série de questões que eles colocam como verdade absoluta. Não existe verdade absoluta. Aliás, há muitos espíritas que já largaram o espiritismo, um deles famosíssimo, que é o Gasparetto, que rompeu com a FEB. Por quê? Porque ele viu que era limitado, que era uma caixinha, e ele queria expandir a consciência dele e as experiências que ele teve. E aquele espiritismo fechado não dava conta. Então, é como se fosse assim, o espiritismo agora fica para pessoas humildes que não estudam. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos levantar o nível de todo mundo, né? Vamos levantar. Agora, vir escutar vídeos de teosofista, vídeo gnóstico, ou os meus vídeos que não têm, né, uma denominação, que eu não sigo uma denominação, e se eu fosse seguir, seria a Agni Yoga, né, que tem como fundamento o que o pessoal chama de Vedanta Advaita, mas uma das linhas Advaitas, né, de uma unidade, mas que passa por uma dualidade primeiro, né? Porque eu tenho uma multiplicidade, um omni, né? Esse omni em duo, né? Duas que se resolvem em um, né? Então é o espírito, né, do todo e você numa dualidade para depois se fundir com o todo. Mas ninguém sai de uma condição dessa para pular para o colo do divino, do todo. Então, uma das perguntas, né, sobre as comunidades no astral é isso. Egrégoras que determinados seres que estão lá para ajudar passagens e orientações para a pessoa, aquele ser se desenvolver, criam espaços, criam, né? Mas não existe o nosso lar com sua comunidade, não tem hospital. Por que não tem hospital? Porque não tem doença.
Não existe doença da alma. Existe arbítrio, existe escolha, existe ética. Então, deveria ser uma escola de filosofia no astral e não um hospital. Primeiro que o corpo ficou aqui, morreu daqui, aquilo não passa para o teu corpo energético. E o que está no teu corpo energético? O que você foi, o que você vibrou, a raiva, o medo, a benevolência, o egoísmo ou não. E isso é doença? Isso é consciência. Você tem ou não consciência, você percebe ou não. Então, deveria ser estudo, e não hospitais. Mas, como eu falei, né, como o catolicismo tem, de Civita Dei, né, que é a cidade de Deus, né, com todos os parangolé daqui projetado lá, só que luminosos, brilhantes, isso e aquilo, porque a descrição do nosso lar, inclusive com metrô, com avião, com carro, sei lá, é tão tolo, né? Já falei, o filme Além da Vida, Amor Além da Vida, né? Em que acho que se não me engano é o Robin Williams, que é o protagonista, eu digo que foi o melhor filme espírita que colocaram, porque chega um momento que ele fala assim, por que você está criando tudo isso? Ele cria, né, todo um espaço de flores e tal, e a mulher dele longe e tal. Por quê? Porque assim ele estava vendo. E na hora que ele aceita aquela verdade, aquilo tudo se dissolve em tinta. Então, tem umas imagens muito interessantes que ocorrem nesse filme, que alguém que escreveu tem um pouquinho de uma visão um pouco mais desligada, né, desses catolicismos, desses sistemas, e mostrou uma diversidade, uma dinâmica, inclusive dos papéis que alguns seres fazem. Então, ele vê um amigo, quando na verdade é um dos filhos dele. Ele vê uma pessoa que ajuda, que ele confiava, na verdade é uma filha dele. Então, assim, há pessoas que representam papéis para você poder ouvir, ou mesmo representam papéis para você criar uma, uma, um laço para resgatar algo. Então, vamos dar um exemplo. Eu preciso perdoar meu avô. Vamos dizer, né? Um exemplo. Mas meu avô já reencarnou. Mas eu preciso vê-lo para poder pedir perdão. Eu preciso disso, estou falando no astral, né? Aí eu tô lá, eu já morri, tá? Já morri. E aí eu tô lá e eu preciso disso. Isso é uma pendência minha. Eu condenei, eu sei lá, eu critiquei, eu fiz mal, qualquer coisa. Não tô aqui imaginando uma história. E aí vem, aí eu falo, olha, meu avô. E ali eu me redimo. Então, quem é esse? É o meu avô? Não. Até porque a forma dele não subsistiria dessa maneira no astral. Como eu o reconheço, um senhor velhinho, até porque não tem idade no astral, né? Tem espíritos mais antigos e mais novos, mas consciência sem configuração de velhice, maturidade não é velhice, tá? É o cérebro que traduz dessa forma. Então, eu preciso, né, de um resgate ali. Então, ele representa, é um espírito, um ser, que representa aquela imagem, eu me redimo e tal, e aquilo desaparece. E não tem, eu não vi vovô. Vovô já está sem ser meu avô, porque é papel. Pai, mãe, tia, avô, tá? Tudo isso é papel. O mais intenso e forte seriam os pais, pai e mãe, tá? Avós, só por herança e lealdade, né? De você herdar comportamentos, herdar alguma coisa no DNA. Agora, irmão, primo, tio, é extremamente circunstancial, gente. E às vezes vocês se apegam a uma galera que às vezes está até perturbando você, que não deixa você fazer suas próprias escolhas, fazer seus caminhos. Você fala assim, vou meditar no mosteiro budista. Ah, por quê? O que você vai fazer lá? Vai virar monge? Não sei o que, não sei o que lá. Parece que você está falando assim, vou para a balada. E pior que se você falar, vou para uma balada, vou encher a cara,
poxa, faz isso não, isso aqui, ou então vai sim, vai sim. Agora, quando você fala que vai fazer um caminho diferente, as pessoas estão ali para te, sabe, para te puxar teu tapete. Ah, tá querendo ser santo, tá querendo ser melhor do que os outros, aí começa um monte de coisa, gente, um monte de coisa. Passei por isso, vejo clientes meus que reclamam disso, mentorados, que é infernal. A pessoa estava lá na buraqueira, né? Buraqueira é droga, é namoro com um, namoro com outro, né? O que caiu na rede é peixe. Aí conhece, né? Um caminho. E aí fala assim: então, para me limpar, eu vou entrar num convento, que eu preciso ficar um tempo lá. Eu falei: bom, para tirar o excesso de gula, de droga, tal, a pessoa não tinha nenhum vínculo, não tinha marido, não tinha filho, não tinha nada. Então, ela foi fazer essa experiência, ao que os familiares rejeitaram. Enquanto ela estava na buraqueira, ninguém falou nada. Só aquela coisa, ó, cuida, tá? Tem juízo, tá? Ó, cuidado, né? Ó, não vai exagerar, hein? Cuidado, ó, não vai engravidar. Só isso. Mas o que ela está fazendo é um problema dela. Na hora que ela faz uma escolha também, que é um problema dela, mas que é diferente, que eu não sei o que é, vem todo mundo falar. Inclusive, tem muita coisa aí sobre seita, né? Claro que existem seitas perigosas, mas tem tão perigoso quanto um partido político, né? Que faz a cabeça. Eu não vejo a diferença. Ou quando a pessoa também vai para as drogas, a mesma coisa. Agora, tem seitas que as pessoas entram como experiência, uma filosofia de vida e tal, deixa a pessoa experimentar, ela vai olhar, vai ver, funcionou, não funcionou, tchau, benção, sai. Né? A questão é que a pessoa tem que ter uma postura de experimentação, tem que ter um propósito, tem que saber por que está entrando. Aí, é válido. Agora, muitas outras coisas, as pessoas entram por entrar porque todo mundo está entrando, né? E aí ninguém reclama, tá? Então, as egrégoras vibracionais eu já expliquei, elas são plásticas aqui, são plásticas, claro, porque quando eu falo aqui, eu falo terceira dimensão, mas a terceira dimensão está junto com a quarta, porque a gente está com tempo e espaço aqui. Terceira dimensão seria espacial, quarta dimensão é temporal, por isso que nós temos essa terceira e quarta junto, muito próxima, mas ela pode ir um pouco além. E aí me perguntaram sobre já falei sobre as personalidades no astral, que não tem ego, né, que morre e tal, então é só representação. Os guardiões, que eu falei num vídeo sobre o guardião do umbral, assim chamam os espíritas, não gosto muito desse termo, mas seria um lugar de um certo limbo, um certo lusco-fusco, que não é claro nem escuro, e que você não passa. Para você fazer uma projeção astral, se você não viveu uma EQM, e se você não tem essa sensitividade, poder sair do corpo, todos, vamos dizer, por regra, né, toda regra tem uma exceção, mas por regra, todos podem fazer uma projeção. Por quê? Porque é o seu corpo vibracional. Então, você pode sair, se desligar um pouco, ver você dormindo, e justamente a sua dimensão fora do corpo, que eu queria falar antes, acabou falando agora, ela sempre, você expande mais. Então, também você não é deste mesmo tamanho, sempre entrar no corpo, e o pessoal de EQM fala isso, o entrar de volta no corpo sempre tem um ajuste, como se você não coubesse. Mas por que isso ocorre? Porque a consciência, ela é maior, ela expande-se quando fora do corpo. E dentro do corpo, a limitação da matéria dá a ela uma sensação delimitação. A mim dá constantemente, tá? Então, o astral, dizer, esse termo que trouxeram, né, da quarta dimensão, ele é totalmente vibracional. Então, ele tem vibrações bem densas, como eu falei, comprimento de onda, bem densos, que seria bem próximo da matéria, então seria o que a gente chamasse quase que uma segunda dimensão, algo pesado, algo denso. Quando você vai num lugar muito sujo,
muito fétido, aquilo denso, pesado, né? Lugares que você entra e parece que um teto cai na sua cabeça. Eu já entrei em lugares assim. Então, eles estariam mais densos. E é associado pelos estudos aos sentimentos de medo, de morte, morte real mesmo, não morte do corpo, terroríficos mesmo, assassinatos, violência, né? Tudo isso muito denso. Isto tem uma vibração e ela participa, ela é alimentada por seres humanos de diversas maneiras, então isso existe, né? Tem na existência, ela vibra, né? Ela quase que penetra aqui, mas ela não chega a se materializar, né? Então, falando de vibração, você vai subindo na vibração, você vai melhorando, e é como no fundo da caverna, e vai iluminando, quer dizer, a luz que entra pela entrada da caverna, ela é perceptível até um ponto, né? Ela não dá curvas e não entra em toda a caverna, né? Então, lá no fundo da caverna é muito escuro. Na metade da caverna, vamos dizer que tem uma parede que a luz consegue entrar até ali e projeta algumas sombras, que é o tal mito da caverna, que muitas pessoas não entendem. Tem N explicações desse mito que o Sócrates trouxe, através de Platão, que a gente tem acesso a esse conhecimento. Então, é que a luz só chega até certo ponto. Então, pessoas que estão presas no sistema veem sombras que o sistema deixa, né, ficar ali olhando para aquela parede, prende você olhando para aquela parede, então você pensa que aquilo é real. O que você tem que fazer? Parar de olhar para a sombra e olhar para a luz. Só que no primeiro momento em que você, né, que alguém entra e fala assim, olha, a luz está do lado de cá, a realidade está do lado de cá, que você vira, né, se você está no cinema, o que acontece quando acende uma luz muito forte? Né? No caso, não quando acende a luz, quando você sai do cinema, tem gente que às vezes sai antes de terminar, antes de acender as luzes, quando sai, está um sol forte lá fora, você não enxerga, né? Chega às vezes até a doer, se você está no escuro e a luz, né, na sua cara, no primeiro momento você está cego, né, que era uma das coisas que usaram para até assassinar pessoas, né, pessoas de noite, no escuro, sem nenhuma luz, e de repente acendia o farol, a pessoa não via nada, e de repente ela era metralhada. Isso aconteceu com o assassinato de Lorca, em plena ditadura, né, na Espanha. Então, do generalíssimo, tá? Então, quando você sai, a luz, né, fere. E esse incômodo, ele tem que ser ultrapassado. Então, é que eu falo, gente, quando eu estou colocando os conceitos, espera, né, acostuma, né, a luz, a verdade, para poder avançar, para você caminhar na direção da porta da caverna, que o objetivo da espiritualidade verdadeira é libertação, libertar você do jugo, do ego, do sistema, para você adentrar, né, para você ir na direção de uma verdade, da luz. E o que que é a luz? É o mundo real, né? É o que realmente é. E não é só luz. Há coisas e coisas e coisas que eu posso dizer que não é só, vou ficar só uma bolinha de luz andando para lá e para cá, né? Seria sem propósito algum. Viver toda uma vida, ter todo um planeta, toda uma existência, para de repente vou virar bolinha de luz. Quando eu falo bolinha de luz, é porque a sua consciência não tem corpo, mas você vê muita coisa e no momento em que você plasmar o corpo, ele será plasmado, tá? Então, lá no fundo da caverna, não tem luz. Então, o que que acontece? Quando você começa a querer fazer esse processo sozinho, né? Eu escutei na rede, eu vou fazer também, vou sair do corpo. Eu vou fazer o curso do fulaninho online, vou ficar treinando, né? E vou sair. Só que, por que a gente recomenda que tenha um mestre, um mentor, alguém orientando, né? Porque você pode provocar essa saída e ter uma péssima experiência
ao encontrar um ser que você não sabe qual é. A paralisia, né, chamada paralisia do sono, ela pode ter, vamos dizer que várias possibilidades. Vou falar duas que fica mais fácil. Ou você está sendo impedido de sair, porque não está preparado pelo seu próprio mentor, e ele pressiona você, tá, para ter o benefício, mas aí você não sente mal-estar, você só sente que está preso, que fica um pouco de receio e susto, ou tem um guardião ali. Que guardião é esse? Eu coloquei o nome desse como guardião coletivo, que seria o guardião do umbral. Para mim, essa forma, né, de todos os pensamentos e coisas ruins e medo e todas essas coisas que o ser humano faz, escolhas erradas, cria uma egrégora densa e seres, porque somos criadores, são seres artificiais que não permitem que você vá fazer pesquisa nem para cima, nem para baixo. Para baixo, para saber como funciona o astral inferior, você tem que ir acompanhado com permissão. Então, assim, fora do corpo, a hierarquia funciona sem precisar de fiscais, tá? Aqui tem hierarquia. Você não entra em qualquer lugar. Nem para baixo, nem para cima. Tem clubes que você não entra, como tem favelas que você não entra. Tem lugares, bairros que você não passa. Na hora que você tentar entrar, já tem 3, 4 ali. Então, no astral é mais intenso isso. Isso é da humanidade, veja, porque tudo isso tem a ver com a humanidade. Tudo isso tem a ver com a humanidade. Com essa humanidade que está aqui. Por isso que eu digo, conhecer isso aqui vastamente é muito importante, porque se tiver um ser de outra dimensão, não é nem dimensão, de outra terra, outro planeta, vamos dizer assim, vai ser completamente diferente. Ele não vai entender, ele teria que estudar muito tudo isso aqui, entender muito de ser humano. Porque um outro ser não seria um ser humano como nós entendemos, que foi um nome cunhado para nós aqui. A gente poderia dizer que somos terrestres. Então, isto aqui é muito terráqueo, terrestre, nesse sentido. Dessa comunidade que a gente chama de humanidade, que aqui está, e está na dimensão que é densa, terceira dimensão, na quarta, na quinta, que envolve a Terra. Todas as dimensões envolvem a Terra. É assim nos outros planetas? Não sou de lá. E se vim, não adianta nem falar. Porque não vai entender mesmo como funciona. Mas é claro que tem um propósito isso tudo, né? Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, papá. E o nosso sistema está numa espécie de buraco dessa galáxia. Pode ser que sejam pelas dimensões que nos configuram de uma maneira diferente até de outros planetas. Mas você já esteve em outros lugares? Já falou com seres de outros? Já. Mas é completamente diferente, é por imagem, muitas vezes você não consegue nem traduzir. Eu vou dizer que eu traduzo 30%, 40% da mensagem. Porque não dá, esse cérebro aqui tem que modificar. E não são eles que vão modificar, sou eu que vou modificar. Esse negócio de ir para a nave e alguém ficar mexendo no meu corpo, no meu DNA, nem por um decreto. Porque a luz, a verdade, não faz isso, porque respeito o livre-arbítrio, como é que algum ser vai fazer? Só se for uma coisa maligna. Não adianta. Então, Cristina, mas o guardião, sim, o guardião existe para você não ir nem muito para baixo, nem muito para cima, então ele já controla. Esse é o coletivo. E é o que o coletivo faz com você. Você vai sair do corpo? Não faça isso, isso é coisa do demônio, que não sei o que, não sei o que lá. Então, você já tem alguém querendo impedir, e essas ideias, essas crenças entram para você como vibração, e impede, às vezes, você sair. Mas quando você acredita, vou forçar, e vou sair, vou com medo mesmo, você pode encontrar um ser desse. Mas esse é o mais fácil de você ultrapassar, porque quem estiver com você, o seu ser de luz, teu anjo solar,
teu guardião verdadeiro, que é mentor e mestre, ele vai te empurrar e vai te ajudar, mas você tem que estar, não é fazendo cursinho, não é dando rolê no astral. Se você já não faz isso, por algum motivo, se você já não abriu lá seus portais por algum motivo, que são N motivos que podem ocorrer, quem não tem, não faça dessa maneira, né? Então, eu tenho o plano astral inferior, que ele é níveis, a gente pode botar mais ou menos 7 níveis, 7 para um astral médio, que vai depender, que eu acredito que é onde está essas tais colônias, que são muito plásticos, né? O astral médio é muito cheio de imagens, de coisas, de caminhos, de lugares, né? E já no astral superior é mais luz, que já configura um pouco mais de ensinamento, né? Que você acessa seres mais benevolentes, mas você ainda não saiu desta esfera terrestre, né? Mais densa, né? Que eu digo que é o reino de Malkuth ou Malhut, né? Para você não está no astral. E você tem que ir para o plano mental. No plano mental aí é outra história. Mas para você sair do plano astral para o mental é uma iniciação. E o espiritismo não fala de iniciação, nem a teosofia. Uma iniciação real são provas que você passa no astral específicas para sua libertação, e você só passa com a sua alma, não passa com o teu ego. É um processo de libertação, e você passa a estar consciente. Dali para frente, você não está mais inconsciente, você se percebe o outro, percebe o ambiente, percebe o mundo, e aí vai aumentar, vai realmente crescer, vai realmente evoluir. E é muito importante que você saiba que você vai enfrentar o seu próprio guardião, que é o seu conjunto de encarnações todas de egos que você densificou e que você precisa eliminar. Não existe iniciação coletiva, não existe evolução coletiva de todo mundo junto, que eu saiba, só para baixo. Cada um acidente de carro, acidente de avião, cada um tem uma experiência única, não tem coletivo. De cá eu vejo, morreram 40 e tantas pessoas, só que lá, até aquele que não morreu, ele tem uma experiência, ele não via os outros, ele vê ele. É o processo dele. Não tem o sistema que pregou isso para justificar as igrejas coletivas, as seitas coletivas, para que ninguém tivesse uma liberdade, uma individualidade. Então, você enfrenta o guardião do umbral e depois o guardião seu duelo. Exclusivamente. Só diz respeito a você. Tanto é que é o teu rosto agora, que se você está enfrentando ele agora, é agora que você vai enfrentar, é o teu rosto que você vai reconhecer. Veja, isso tudo é representativo, é prova. Então, eu acho que eu esclareci a diferença entre guardião no umbral coletivo, né, que até o Jung dá conta desse inconsciente coletivo, elementais artificiais, elementais naturais, tudo isso está lá no curso de astral, Leadbeater explica, né, outros teosofistas também, inclusive Geoffrey Hudson também. Então, tem que ler, tem que estudar. E não é com alguns conteúdos fugazes, né, repetitivos, de sistema, sensacionalistas, de teoria da conspiração, misturando tudo, fazendo salada, que vocês vão conseguir saber. Né? No meu curso tem bibliografia lá. Quando eu estou dando aula na minha mentoria, eles têm bibliografia. Muitas vezes eu estou colocando livros aqui, leiam, estudem, sentem. Agora, também não é pegar o livro e falar assim, eu comprei esse livro, peraí, deixa eu ver o livro na internet, aí você vai ver a leitura do outro. Se o outro não conseguiu adentrar, né, fica difícil. Então, mesmo que você veja uma pessoa, aquela pessoa eu confio, ou aquela pessoa falou alguma coisa interessante, vá juntando. Quantos livros você tem que ler? Então, eu coloco sempre os livros aqui embaixo para vocês consultarem. E quando eu vou fazer
né, um estudo, eu tenho que ter várias versões e vai juntando, tá? Eu tenho essa montoeira de aulas que está aí, vocês podem assistir, entendeu? Tem bastante bibliografia, e eu vou estar sempre lançando, às vezes, um curso aqui, um curso ali, e eu estou sempre respondendo, especificamente nos cursos. Então, tem o curso do Moria, tem um curso do Plano Astral, vai ter o Plano Astral 2, que é só sobre a questão temporal, que o tempo, dependendo da região do astral, é diferente, você percebe ele diferente. Eu coloco biografia de apoio para vocês estudarem. Agora, é para quem quer saber, é para quem quer realmente estudar, fazer um caminho. Né? Quem está assistindo, por assistir, legal, dá joinha aí, né? Tamo junto, vamos, né? Vai escutando aos poucos, vai entrando por osmose, e é assim mesmo, tá? Se tiver uma pergunta importante, consequente, coloca aqui, eu faço um vídeo, tá? Então, eu espero que vocês assistam mais de uma vez, inclusive, para estudar bem, e até o próximo vídeo de projeção astral. Então, se esse vídeo ressoou com você, dê o seu like, faça sua pergunta nos comentários, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Assim poderemos alcançar um número ainda maior de pessoas e ajudar esse canal a crescer ainda mais. Pois afinal, como eu sempre digo, essa luz é para todos nós. Então ajude-nos a iluminar essa rede.